Olá, começa agora o Jornal da Câmara e hoje eu converso com o presidente da Câmara Municipal no ano de 2013, vereador Dr. Thiago Duarte. Muito obrigado por participar do programa e fazer um balanço aí da sua gestão. Eu que agradeço e quero desejar já de pronto um Feliz Natal e Grande Ano Novo a todos os nossos telespectadores. Bom, presidente, na verdade o senhor que é médico iniciou o ano de 2013 fazendo já uma grande ação que mobilizou aí diversos vereadores aqui no Legislativo Municipal, que foi a série de visitas aí às urgências e emergências. O objetivo era diagnosticar a saúde de Porto Alegre. O que o senhor e os outros demais vereadores encontraram? Na verdade, nós encontramos uma série de dificuldades nos atendimentos das urgências e emergências em Porto Alegre, que na verdade são um grande sinal e sintoma de como está a saúde na cidade. A emergência, a urgência, na verdade, são um reflexo da carência que nós temos no atendimento, principalmente no atendimento médico, na cidade de Porto Alegre. Tivemos observando como é o atendimento no Parque Belém. Lá nós podemos identificar que é um hospital que tem capacidade de 500 leitos, que hoje opera com 100 e que tem a possibilidade de, reabrindo a sua urgência, o seu pronto atendimento, atender 300 a 400 pacientes por dia. Observamos que a Beneficência Portuguesa tem a possibilidade de ter um pronto atendimento no centro da cidade, tem a possibilidade de poder operar com uma ala, formalizar uma ala hospitalar em anexo a que já tem e ter a possibilidade de termos ali mais 200 a 300 leitos além do pronto atendimento. Estivemos no Hospital Petrópolis, hospital fechado, no centro da cidade, são possibilidades de 100 leitos que não precisam se restringir ao atendimento oftalmológico, podem ser 100 leitos de um hospital geral. E observamos ali a superlotação do Clínicas, a superlotação do Conceição, no HPS, a ala que existe de pacientes neurológicos crônicos que estão lá, alguns há meses, outros há anos, e que nós precisamos avançar no que se refere a isso. Conseguimos auxiliar o Hospital Parque Belém na sua contratualização, mas que, infelizmente, a notícia que sabemos nesses últimos dias das semanas é que o que foi assinado não tem sido cumprido. Então, eu acho que nós temos um longo trabalho no que se refere à saúde e certamente agora na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o ano que vem, nós vamos retomar as visitas aos hospitais, às unidades básicas da cidade, para poder melhorar a atenção em saúde em Porto Alegre. Pois é, esse foi talvez um dos grandes focos da sua presidência, foi a questão da saúde. Eu me lembro que eu lhe entrevistei logo que o senhor tomou posse e realmente a saúde então foi uma prioridade aí na sua gestão. Nós precisamos avançar muito mais no que se refere a isso. Tivemos diversas situações aí que apontamos no passado, continuamos apontando e apontaremos para que efetivamente a saúde tome outro rumo na cidade que não vem tendo esse ano. Nós precisamos entender profundamente que os hospitais públicos, que os hospitais filantrópicos, que os profissionais que trabalham em saúde pública em Porto Alegre, eles podem ser o início da solução do problema de saúde e não são um problema mais na saúde da capital. E esse atendimento também começa no posto de saúde, né? Exatamente. Começa no posto de saúde. Nós temos que ampliar o número de postos de atendimento no terceiro turno, por exemplo, na cidade. Nós, infelizmente, agora início de dezembro, ao invés de ampliarmos isso, nós diminuímos. O posto de saúde Belém Novo deixou de atender no terceiro turno. Isso não pode acontecer. E isso a Câmara está se mobilizando para tentar reverter. Então nós precisamos ampliar o atendimento básico na saúde, o atendimento nos postos de saúde, para poder efetivamente diminuir a sobrecarga que acaba tendo as urgências e emergências. Outra questão também levantada foi sobre o planejamento familiar, né? Uma bandeira também que o senhor defende. Na verdade, a Câmara montou um grupo de trabalho específico para estudar esse assunto. Nós, em temas específicos, acabamos montando alguns grupos de trabalho e que vão ter segmento, principalmente na área da saúde,
com a consecução da nossa presidência à frente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Dos bariátricos, dos operados bariátricos, das famílias que se mobilizam pró doação de órgãos, para os doentes celíacos, com doenças celíacas, e para o planejamento familiar. Então nós tivemos um amplo grupo do planejamento familiar, formados por ONGs, Abraçus, Brasil Sem Grades, Poço, né, formado pelo Rotary Club, Fundação dos Rotaries, hospitais públicos, Hospital de Clínicas, Hospital Presidente Vargas, Hospital Conceição, hospitais privados, Ernesto Dornelles, Hospital Porto Alegre, Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB, enfim, diversos parceiros que comungaram conosco a necessidade de Porto Alegre ter ações em planejamento familiar, que é dar a possibilidade das pessoas, de forma livre e consciente, poderem escolher quantos filhos vão ter. Então nós tivemos a oportunidade de fazer esse fórum, que ocorreu no mês de dezembro, e que sem dúvida nenhuma foi feita uma carta de Porto Alegre, onde são colocados alguns objetivos desse grupo de trabalho, e certamente serão desdobrados em ações em algumas comunidades. Então é um trabalho que se perpetua, que continua para o ano de 2014. Presidente, o senhor tomou posse na mudança de legislatura, onde a Câmara de Vereadores passou aí por uma renovação de quase 50% dos parlamentares. Como o senhor avaliou fazer a política no ano de 2013? Olha, é sempre uma experiência diferente, né? A partir de um novo quadro político, com essa renovação toda que tu mencionaste, é sempre um desafio novo e é uma situação muito peculiar que a gente aprende a cada dia. Então foi isso que foi esse ano de presidência. Nós tendo a oportunidade de a cada dia aprender com os colegas, aprender com os servidores da casa, para, sem dúvida nenhuma, dar a possibilidade dos vereadores e do parlamento, os vereadores poderem trabalhar na sua plenitude. Então esse foi o grande objetivo, e eu acho que a partir de um ano em que nós tivemos aí atividade plena com 3 CPIs, com audiências públicas que englobaram os mais diversos temas palpitantes da cidade, os cortes de árvore, a vinda aqui do Jaime Lerner apresentando o projeto da Orla, enfim, os mais diversos temas, as mais diversas ideologias políticas. Eu acho que nós crescemos com isso e nós construímos um parlamento mais sólido e mais plural. A Câmara Municipal também recebeu nomes internacionais através do Debates Capitais, né? Pensadores da Alemanha, da Europa. Tivemos aqui a participação do David Harvey, do próprio Zizek, que são pensadores pós-marxistas, estão nesta seara ideológica. Tivemos aqui a participação dos 2 ministros vivos do governo João Goulart, né? No dia 1º de abril, dia do golpe militar, para fazer uma ampla discussão sobre o que foi aquele momento político. Então esteve aqui o Omino Afonso, o Valdir Pires. Naquele mesmo dia tivemos a presença do senador Cristóvão Buarque para discutir toda a questão da Revolução de 64. Depois tivemos aqui a audiência pública da exumação do corpo do João Goulart, né, antes de se dar todo o processo. Nós tivemos a possibilidade de ter na Câmara Municipal, então, diversos pensadores. Tivemos aqui na Semana da Consciência Negra o outro senador Paim, falando do Estatuto da Igualdade Racial. Então nós tivemos aqui uma possibilidade muito ampla e muito rica no sentido de dar voz a todas as tendências ideológicas da cidade e que certamente ajudam a construir cada dia mais a democracia nesse país. O senhor também, como presidente, conseguiu aí o que muitos outros presidentes tentaram, que foi a abertura do sinal da TV Câmara, né? Na verdade foi um convênio com a Fundação Cultural Piratini. Eu acho que essa questão da TV Câmara em canal aberto é a principal, talvez seja um dos principais legados que nós deixamos para o futuro. Então, a partir desse conveniamento com a TV
Câmara dos Deputados, através de um outro conveniamento com a TVE, né, nos possibilita transmitir não só na rede fechada, na net, mas também em canal aberto para mais de 50 municípios da região metropolitana, atingindo 2 milhões de habitantes, o raio de 2 milhões de habitantes. É a segunda TV aberta do país, com um custo extremamente baixo. Então, acho que muitos presidentes sonharam com isso, muitos presidentes tentaram concretizar esse processo e nos coube o aspecto positivo de poder chegar à conclusão desse processo, que vai beneficiar não só os vereadores, mas vai beneficiar toda a comunidade, porque os problemas de Porto Alegre, de mobilidade urbana, não podem ser discutidos só com Porto Alegre. Eles têm que ser discutidos com Alvorada, com Gravataí, com Canoas, e por isso nós precisamos integrar. Os problemas de saúde, eles não são restritos a Porto Alegre, eles são de pessoas que vêm de Novo Hamburgo, que vêm de Viamão, que vêm de Estância Velha, e precisam ser discutidos com essas cidades. A reforma urbana, a reforma rural, a necessidade de se dar um destino aos loteamentos irregulares, por exemplo, a reforma urbana é uma discussão que tem que ser construída com conjuntos de municípios à volta. E através desse instrumento que é a TV Câmara em canal aberto, isso será possível. Isso já é possível. Na verdade, também aproxima o diálogo entre a Câmara de Vereadores e a sociedade, ou seja, a sociedade sabe o que está acontecendo aqui na Casa Parlamentar. Sem dúvida nenhuma, a Câmara, a partir do canal aberto, os munícipes de Porto Alegre, eles passam também a se ver no canal aberto, passam a ter mais acesso, e mídia pública é exatamente isso, é dar acesso às pessoas e poder abrir o leque de discussão para todas as tendências ideológicas e partidárias. E é isso que, de forma democrática, esse é o papel da TV Câmara, de forma completamente democrática. E falando um pouquinho sobre a infraestrutura da Câmara Municipal, como o senhor recebeu a gestão do presidente Mauro Zaccaria e quais os avanços aí que a sua gestão conquistou para os servidores? Olha, o que nós tivemos aqui, alguns avanços que eu julgo extremamente importantes, é que dentro desse processo de consecução das presidências, nós tivemos a oportunidade, a honra de inaugurar a direção legislativa, que era uma obra que já vinha sido iniciada na gestão do vereador Mauro Zaccaria. Tivemos a oportunidade de realocar numa estrutura parlamentar, inclusive, o Conselho dos Cidadãos Honorários, né? Estamos fazendo todo o esforço para findar o Teatro Adel Carvalho, né? Para dar uma estrutura de reuniões melhor para as pessoas que, inclusive, nos visitam. Então, existe algumas situações de obras físicas na casa para acolher melhor as pessoas. Na questão funcional, tivemos o compromisso de chamar 15 funcionários concursados desse legislativo. Então, foram concursos que foram feitos à época na gestão dos meus antecessores e que nos deu oportunidade de podê-los chamar nesta gestão. Então, foram 15 servidores concursados chamados. Numa construção coletiva com o sindicato dos servidores da casa, tivemos a oportunidade, depois de uma longa discussão, de dar um aumento de 8%, aumento real de 8% para os servidores da casa. Então, não só a inflação, mas acrescentando a isso, chegando a um aumento de 8%. Então, são ações administrativas que efetivamente fizeram, por um lado, com que nós racionalizássemos os recursos públicos e, por outro, fizemos todo o esforço e melhoramos também a prestação de serviço nessa Casa Legislativa. Então, muito nos honra poder ter tomado todas essas medidas.
Vereador Dr. Tiago Duarte, também queria lhe perguntar sobre um episódio bastante delicado que aconteceu no ano de 2013, que foi a invasão da Câmara Municipal, quando aí os manifestantes do Bloco de Luta pelo Transporte Público invadiram o plenário Otávio Rocha, ocuparam a Câmara, e aquele foi um momento bastante tenso, né? Como o senhor, como presidente da Câmara Municipal, lidou sobre esse assunto aí? Foi um momento bastante delicado, o momento da invasão da Câmara. Eu sou favorável a todo tipo de manifestação, né, democrática. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade completa de pensamento, né? Mas a minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu semelhante. E a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito carinho com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele efetivamente é um espelho da democracia, né? Nenhum vereador chegou aqui eleito por extraterrestres, por marcianos. Nenhum vereador. Todos os vereadores chegaram aqui pelo voto direto da população de Porto Alegre. E a eleição foi ano passado. E por isso tem que ter muito respeito com esses mandatos, né? Se nós temos críticas, e eu tenho críticas à questão política, tem que haver uma reforma política nesse país, nós concordamos, né? Tem que se vedar, na minha modesta opinião, a questão das doações de empresas privadas para campanhas políticas, né? Se tem que haver uma reforma política, nós não podemos agredir os poderes constituídos, porque senão nós passamos a colocar em xeque a democracia. E foi isso que eu falei em todos aqueles momentos, né? Eu acho que nós, analisando agora retrospectivamente, nós tivemos um saldo muito positivo. Nós conseguimos, de certa forma ordeira, sem vítimas, sem feridos, fazer com que a Câmara fosse retomada por decisões judiciais, né, por intermediação do Poder Judiciário, fazer com que a Câmara fosse retomada. E o grande saldo foi esse, o saldo positivo de não termos vítimas aqui. É claro que ficaram os danos ao patrimônio público, né, mas esses já foram encaminhados para os órgãos competentes para que eles tomem as devidas providências. Mas eu acho que o grande saldo foi esse, foi que a democracia conseguiu prevalecer de forma pacífica, né, sem nenhum dano, sem nenhuma violência, porque realmente é assim que deve proceder, né? Eu digo a desocupação. A ocupação, a invasão, foi na verdade uma atitude violenta. Foi uma atitude que restringiu o direito de ir e vir das pessoas, restringiu o trabalho da imprensa, né? E, sem dúvida nenhuma, fez com que, por longos 7 dias, o trabalho na Câmara não pudesse ser executado de forma livre, né? Então, eu lastimo o que ocorreu, mas eu saúdo a forma com a qual nós, apesar de toda provocação para que isso não ocorresse, né, a forma com que nós conseguimos, eu, o vereador Bernardino, e outros, vice-presidente, e outros vereadores, conseguimos, vereador Cláudio Janta, vereador Nereu Dávila, e outros vereadores, nós conseguimos, o vereador delegado Cleito, nós conseguimos conduzir esse processo para que se tivesse o menor número de traumas possíveis a esta invasão. Bom, vereador Dr. Tiago Duarte, a gente sabe que o nosso tempo é curto para fazer um balanço de todas as ações que o senhor realizou à frente da Câmara Municipal como presidente, mas gostaria que o senhor, então, destacasse ou fizesse aí um balanço, um panorama sobre a sua gestão. Eu queria destacar algumas questões rápidas. Contratação de empresa de limpeza,
por meio de licitação, um convênio com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança, que fez com que a gente tivesse segurança e vigilância na casa, com economia de 50% e podendo dar ao Executivo, mas principalmente à população de Porto Alegre, o retorno não pecuniário, mas em termos de material. Então a Câmara, neste convênio, comprou 5 viaturas e está entregando para a Guarda Municipal para que ela possa executar suas atividades de forma mais aparelhada. A licitação de empresa de estágio, a partir de um apontamento do Ministério Público do Trabalho, os 14 servidores que foram chamados do concurso público, o aumento de 8% para os funcionários, construído junto com o sindicato da Câmara, a aquisição de veículos, que eu já mencionei, licitação de recursos de seguro de veículos da Câmara, que fez com que os valores caíssem de R$12 mil para R$3 mil, ou seja, uma grande economia. A questão da TV aberta, a questão da modernização na forma de pagamento da tesouraria da Câmara, né? O que, sem dúvida nenhuma, otimizou bastante os processos. O PPCI, que já foi contratado, uma empresa para elaboração e atualização do PPCI da Câmara. A Câmara tem PPCI e agora foi contratada uma empresa para atualizar esse PPCI. Um novo sistema para atender o almoxarifado, economizando recursos públicos. A elaboração da lei orçamentária, né, por vereadores e por técnicos, com o objetivo de fazer um planejamento de 4 anos, toda a legislatura, através de uma lei orçamentária correta. O grupo que foi instalado de realização do plano de carreira dos servidores, né? A licitação para a recuperação da rampa, licitação dos acessos, licitação do projeto de rede de esgoto da Câmara, sinalização no nosso estacionamento interno, né? Projeto de substituição de luminárias. Isso tudo são questões internas da Câmara e que, sem dúvida nenhuma, ficam aí de legado para os outros presidentes e que eu tenho certeza que vão dar seguimento a esse processo que nós iniciamos. E quero agradecer muito a parceria de todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores, cada um ao seu momento, foram importantes nesse projeto. Agradecer muito a parceria dos servidores, mesmo aqueles que porventura em determinado momento nos criticaram, né? E sempre nós utilizamos essas críticas para efetivamente fazer uma análise interna e poder fazer com que o Legislativo avançasse. E para vocês da TV Câmara, que tiveram a grande coragem de acreditar nesse projeto e que nós desde o início colocávamos a questão da TV Câmara como canal aberto como grande prioridade dessa gestão. E conseguimos lá já no dia 27 de maio fazer isso e que sem dúvida nenhuma fica para o restante dessa legislatura e das próximas como uma grande possibilidade de crescimento da Câmara Municipal, de entendimento da população do trabalho do seu vereador. Os vereadores aqui, eles trabalham muito. Os 36 vereadores trabalham muito, trabalham de domingo a domingo. As pessoas não procuram o deputado, não procuram o senador, procuram muito depois, às vezes não procuram o prefeito, elas procuram o seu vereador, principalmente as pessoas mais vulnerabilizadas das regiões mais carentes da cidade. Então, o trabalho do vereador, ele é muito importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Presidente Dr. Thiago Duarte, muito obrigado por participar do Jornal da Câmara e fazer esse balanço aí da sua gestão. Muito obrigado a vocês e que tenhamos um grande Natal e Feliz Ano Novo. Tá certo. Obrigado a você também que acompanhou aí a entrevista com o presidente da Câmara Municipal, Dr. Thiago Duarte, no ano de 2013. O Jornal da Câmara termina aqui e até a próxima edição. Tchau!